Zombie Apocalypse. Olá, queridos. Meu nome é Marco, sou professor de História. Nós estamos aí trabalhando em uma sequência de vídeos que tratam da Grécia Antiga. Neste vídeo, trataremos da cidade de Atenas. No vídeo anterior, nós falamos ali de Esparta, ok? Queridos, Atenas foi uma das principais polis da Grécia Antiga. Do período clássico, ela é considerada o berço da democracia. Atenas surgiu ainda no período da civilização micênica, e também não podemos esquecer que ela foi fundada pelos jônios. Ela dominava toda a região da Ática e acabou ali assumindo um grande papel de protagonismo na região. Ela entrou em declínio com a derrota da guerra contra os espartanos, que trataremos aí no nosso próximo vídeo, ok? Por volta de 1500 a.C., Atenas já era considerada uma pequena comunidade organizada. As lendas gregas narram que a cidade de Atenas, chamada por esse nome, em homenagem à deusa Atenas. O desenvolvimento de Atenas deu-se por um processo de concentração de renda de um grupo de privilegiados que ficaram conhecidos como eupátridas. Eles detinham a riqueza e controlavam a política de toda a polis, ou seja, de toda a cidade. A cidade de Atenas era, portanto, um modelo de polis oligárquica. Logo, com a insatisfação dos mais empobrecidos, levaram eles a questionar a respeito do poder. Havia muita insatisfação em Atenas porque os camponeses empobrecidos estavam perdendo as suas terras e sendo escravizados para pagar ali as suas dívidas. Isso motivou as revoltas sociais que, no longo prazo, acabaram resultando no surgimento ali da democracia. Atenas, ela começa a passar por reformas no final do século VII a.C., e o primeiro legislador a realizá-las foi Drácon. Esse político ateniense impôs uma série de leis puníveis com morte se alguém não as cumprisse. As leis de Drácon foram consideradas muito rígidas e tempos depois Solon acaba promovendo novas reformas. Com as reformas de Solon, elas foram realizadas a partir do ano de 594 a.C. Tais reformas foram responsáveis por lançar uma base que tornaria ali a democracia ateniense. Ele organizou os cidadãos da cidade em 4 tribos definidas pelos critérios de renda. E quanto mais rica a tribo, maiores os direitos políticos dela. Solon também criou a Eclésia, uma assembleia popular onde os cidadãos das 4 tribos reuniam-se para tomar as decisões para a cidade. Outra instituição criada foi a Bulê, um conjunto formado por 400 cidadãos, 100 de cada tribo, e a responsabilidade desse grupo era propor as leis que seriam debatidas na Eclésia. As reformas empreendidas por Drácon e Solon não foram suficientes para diminuir as tensões que existiam entre a aristocracia e os pobres atenienses. Isso fez surgir governos tirânicos, porque começa a surgir uma espécie de um conflito civil, tá? Esse governo tirânico, pela concepção grega, refere-se ao poder com o uso da força. Esses governos, ora atendiam os interesses dos pobres, ora atendiam os interesses da aristocracia. Os governos tirânicos tiveram fim com a escolha de Clístenes para a fundação como legislador da cidade de Atenas. Durante seu governo, novas reformas aconteceram entre 510 a.C. e 507 a.C., fazendo com que a democracia ateniense fosse oficialmente criada. Clístenes entendeu que todos os cidadãos, homens que possuíam direitos políticos, eles são iguais perante a lei, independente da sua condição econômica. Embora inovador, o sistema ateniense tinha ali algumas limitações. Uma vez que a cidadania ateniense era limitada a um grupo muito pequeno de homens atenienses e filhos de pais atenienses. De toda forma,
foi um ganho para as classes pobres dessa poli, porque permitia participar das decisões políticas da cidade. Já no tocante à educação ateniense, tinha como objetivo principal a formação de cidadãos mais completos, né? Acerca do preparo físico, psicológico e cultural. Então, a educação era pautada mais para os meninos, tá? E as meninas, a educação era voltada ali para as atividades domésticas, tá? Então, na democracia ateniense, a mulher, ela não tinha, assim, muita voz, tá? Então, por isso que a democracia ateniense, por mais que muito importante para o contexto histórico da época, por mais que acaba demonstrando que esse conceito de democracia, ele é construído ao longo do tempo, tá? Mas foi muito importante esse papel deixado pelos atenienses. Queridos, finalizamos aqui esse nosso vídeo. Logo, postaremos novos vídeos onde que nós vamos encerrar esse ciclo aí da Grécia Antiga. Queridos, beijo no coração de vocês. Até o nosso próximo vídeo. Até mais. Zombie Apocalypse.